A igreja dos ímpares, diz assim, leiamos: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Vós sois testemunhas destas coisas. Amém. Amados, nós vamos pensar nesta noite sobre a prioridade de Deus, a prioridade de Deus. O texto que nós lemos é o final da vida de Jesus. E neste capítulo nós vemos que Jesus, ele aparece para os discípulos no caminho de Emaús. Esses discípulos não eram aqueles dos 12. Esses discípulos eram outros que estavam também caminhando com Jesus. E talvez eu e você faríamos o mesmo que estes. Bom, está tudo perdido. Jesus que falou que é rei, Jesus que falou que é poderoso, ele que era o nosso grande líder, o nosso grande mestre, agora morreu, acabou para nós. E eles então estão indo e conversando a respeito do que tinha acontecido. Jesus então aparece para eles. Imediatamente, após esse encontro de Jesus com eles, eles retornam para Jerusalém, ou seja, nem tudo está perdido. Logo em seguida, a partir do versículo 36, Jesus aparece aos outros discípulos também, e Jesus então se manifesta a eles. E agora, quando Jesus então aparece a outros desses discípulos, inclusive mostrando as suas mãos, inclusive dizendo para eles: olha, eu não sou fantasma, porque fantasma come? Não, né? Jesus come com eles. Então Jesus mostra: apesar de eu poder atravessar paredes, apesar de eu poder sair daqui e aparecer lá, porque eu estou ressurreto e eu sou Jesus e eu sou Deus, Jesus também se mostra como o verdadeiro Filho de Deus, o Deus homem, 100% Deus, 100% homem, quando ele também se alimenta. E ele então não precisava, mas ele prova, inclusive mostrando as marcas nas suas mãos. Após isso, então chega o texto que nós lemos, diz aí no versículo 44, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que tinha dito. Deus não foi pego de surpresa na morte de Jesus, nem o próprio Jesus, ele mesmo se entregou. Então Jesus, ele lança a mão aqui, argumentando textos do Antigo Testamento, mostrando isso que aconteceu, a minha morte, a minha ressurreição, e agora essa minha ascensão que está próximo de acontecer, tudo isso está predito nas Escrituras. E o versículo 45 diz: então lhes abriu o entendimento, e eles compreenderam. E Jesus então vai dizer: assim está escrito que o Cristo havia de padecer, versículo 46, ressuscitado entre os mortos ao terceiro dia, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Onde? A todas as nações, começando em Jerusalém. Portanto, amados, o Evangelho, ele é o poder de Deus, ele é Jesus, ele é aquele que transforma o coração das pessoas e que leva as pessoas a adorar corretamente a Jesus. Mas ele deve ser anunciado onde e a quem? A todas as nações, a todas as etnias, e eles deveriam começar isso em Jerusalém, só que alguns já tinham ido embora de Jerusalém, e Jesus convida eles: voltem para Jerusalém, vocês devem ficar lá, vocês devem permanecer, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Isso veio acontecer depois no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando há a descida do Espírito Santo, e eles então agora estão capacitados a levar o Evangelho. E Jesus então, ele vai mostrar que o que está acontecendo é um projeto de Deus,
E é um projeto que teve início lá na criação. E eu fico pensando, meus amados irmãos, Deus precisava de nós? Não. Talvez Deus estava lá, eu estou tão sozinho aqui, eu preciso de gente, eu vou criar aqui umas pessoas para me dar trabalho. Não. Deus era autossuficiente e é autossuficiente. Deus é todo poderoso, Deus é todo glorioso, Deus é todo santo, mas Deus decidiu criar pessoas, Deus decidiu criar toda a natureza, Deus decidiu criar todas as galáxias, todo esse universo. E uma primeira razão dessa finalidade da criação é porque Deus deseja um relacionamento conosco, e Ele quer viver no nosso meio. Só que muitas vezes nós não queremos Deus, nós queremos viver longe do projeto de Deus, e nós não buscamos Deus. Senhor, qual é o teu projeto para a minha vida? Muitas vezes nós não queremos relacionamento verdadeiro com as pessoas, nós apenas usamos as pessoas. Deus não é assim. Deus quer nos ouvir, Deus quer estar com a gente, Deus quer viver entre nós, e Deus quer, amados, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, adoradores que o adorem em todas as nações, em todos os povos da terra. E como que essas pessoas vão adorar o Senhor e vão desfrutar de um relacionamento com o Senhor, se eles ainda não ouviram desta mensagem? Então, se eu de alguma forma não me envolvo para que o Evangelho chegue a outras pessoas, se de alguma forma eu não participo para que outros conheçam a Jesus e desfrutem de um verdadeiro relacionamento com Ele e conheçam Ele para adorá-lo, eu estou sendo negligente quanto a esse propósito de Deus, quanto a essa finalidade. Uma segunda finalidade, porque Deus criou todas as coisas, é porque Deus quer extravasar a alegria. Deus já tinha toda a alegria, e Ele quer compartilhar esta alegria, esta felicidade, não só ali na Trindade, mas também com a sua criação. Um terceiro fator é que Deus quer mostrar o seu amor, e Deus então demonstra o seu amor, a ponto de ir sempre ao encontro do homem. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, e qual é a atitude de Adão e Eva? A primeira, se esconder. Eles querem se esconder, eles não querem mais esse relacionamento direto com o Pai. Aconteceu uma ruptura, aconteceu um problema, e agora isso está distanciando, mas Deus não desistiu. Deus vai ao encontro. Adão, por que você fez isso? Senhor, aconteceu esse negócio aí, mas a gente já está dando um jeitinho aqui, nós já até fizemos uma roupinha. E o que Deus faz? Adão, essa roupa que você fez, não adianta. E é necessário a morte de um primeiro animal. Quem mata esse animal? Deus. Deus mata um animal para restabelecer um relacionamento, para que fosse resolvido um problema causado pelo homem. Isso é amor, amados. Deus mata a sua própria criação. Um dos animais que Deus criou, Ele mata, porque o homem tenta resolver do seu jeito. Eu fico às vezes pensando, amados, quantas tragédias acontecem ao redor do mundo, que poderiam ser evitadas, mas por causa do pecado elas vão acontecendo e se multiplicando, porque o homem é mau, mas Deus é bom. Nós cantamos aqui, o grupo de louvor nos liderou nesse cântico da bondade de Deus, e Deus derramou o seu amor também, a ponto de enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Quarta finalidade da criação, razão porque o Senhor criou e quer ser adorado, é que Deus criou este mundo para ser glorificado. Coloque aí para nós na tela, Michele, Efésios capítulo 1, versículo 6, Efésios capítulo 1, versículo 6, vamos ler juntos, amados? Para louvor
Olha só, nós somos criados para louvor da glória de Deus. Eu e você não precisamos pagar nada por isso. A única coisa que nós precisamos fazer, a única atitude que nós precisamos tomar é reconhecer: eu sou pecador mesmo, não tem jeito para mim. Se não for Jesus, eu estou condenado ao inferno, a não ter mais relacionamento nenhum com Deus e a sofrer eternamente. Mas o Senhor nos criou para louvor da sua própria glória. E Jesus é glorificado a cada momento que alguém se arrepende dos seus pecados, que alguém conhece Jesus, que alguém se rende a Jesus. Mas também Deus criou o homem para compartilhar santidade, e Ele não admitirá jamais rebeldes no lar celestial. Rebeldia é coisa daqui. Rebeldia vai levar pessoas a viverem eternamente no lago de fogo e enxofre. No céu não entra rebelde. No céu entra remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. E Deus chama eu e você a esta vida de santidade. Mas Deus não quer somente isso. Deus também nos chama a levar esta mensagem para outros, porque outros também precisam saber que elas são pecadoras e precisam de Jesus. E eu me lembro que a gente chegou no acampamento ali de Bubu, e depois de um tempo que a gente estava ali, essa senhora, ela até já faleceu. Depois de algumas vezes que a gente já estava indo ali, ela me disse: por que vocês não chegaram aqui antes? Dona Dendem, por que vocês não chegaram aqui antes? E eu perguntei: por que a senhora está dizendo isso? É porque o meu filho foi assassinado o ano passado, antes de vocês virem a este acampamento. Ele não ouviu falar desta mensagem que vocês estão trazendo para nós aqui agora. Eu fico pensando, meus irmãos, quantas vezes eu passei em frente àquele acampamento? Quantas vezes? Quantas vezes eu fui para o sítio do presbitério, nas quartas-feiras, nos encontros dos pastores, e nunca tinha parado naquele acampamento. E assim, amados, eu fico pensando sobre muitas pessoas ao redor do mundo, muitos povos e etnias que não ouviram desta mensagem. Mas o texto que nós lemos, amados, o versículo de número 47 fala que há uma pregação, há uma mensagem, e a mensagem é que se pregue arrependimento para a remissão de pecados a quem? A todas as nações, a todas as etnias, a todos os povos. Nações aqui, amados, não é nações no sentido político, não é Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela e etc, etc. Quando Jesus fala isso aqui, Jesus está falando para os povos de todo o mundo. E isso nos faz lembrar do texto de Gênesis capítulo 12, porque de Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11, nós vemos uma narrativa bíblica em que Deus vem sempre ao encontro do povo, e Deus dá chance ao povo, e sempre o povo está errando, e o povo então, no capítulo 10 e capítulo 11, o povo quer chegar a Deus, mas o povo quer chegar nos seus méritos, na sua força, na sua capacidade, não é isso? Eles chegam até a construir uma torre, que a gente conhece como a Torre de Babel, mas a Torre de Babel, amados, é a expressão do orgulho humano, da autossuficiência, da não dependência de Deus, de não confiar em Deus, de não acreditar que Deus é que provém todas as coisas, porque a ideia do povo é qual? Vamos fazer o nosso
nome conhecido, o nosso nome famoso, vamos fazer a nossa estrutura ser grande, e assim nós vamos chegar aos céus. Mas com Deus não é dessa forma, amados. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é só dele, é para ele, tudo é para ele. E Deus então diz: está tudo errado. Quero ver se eles são bons mesmo, quero ver se eles conseguem mesmo. E Deus então confunde as línguas. Dá esse tanto de língua aí que a gente tem que aprender, não é? Lá no CBM, eu encontrei com um pastor lá que, depois que eu acabei a conversa com ele, um amigo meu falou assim: Natanael, você conhece esse pastor aí? Eu falei: não, conheci ele ali agora, conversei com ele um pouco. Esse pastor aí fala 12 idiomas. Eu falei: esse cara é bom, hein? 12 idiomas. Trabalhou no Líbano, trabalhou em outros países ali na região do Oriente Médio. Se Deus permitir, ele vai estar conosco o ano que vem aqui. E eu fico pensando nas dificuldades dos vários idiomas, as dificuldades das várias culturas, mas isso é porque o homem quer fazer do seu jeito. Mas Deus chama Abraão em Gênesis 12, e a palavra de Deus para Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias. E quando fala de famílias, é grupos de povos, são os clãs, são as tribos, e elas serão benditas em quem? Em Abraão. Então a bênção de Deus para Abraão não era para ele reter para si. E é interessante que tem um pastor já falecido, Russell Shedd, ele faz a seguinte analogia, pegando desde Abraão e vai passando por vários textos do Antigo Testamento, chegando no Salmo 67, ele fala isso de forma clara, e depois em Jesus, mas ele faz a analogia da linha de cima e linha de baixo. A linha de cima é: eu sou abençoado, e a linha de baixo é: para abençoar. Qual que é a linha de cima? E a linha de baixo? Para abençoar. E é assim que Deus fez com Abraão. Abraão, você vai ser bênção, linha de cima, mas linha de baixo, para abençoar. E isso me faz pensar o seguinte, irmãos: se Israel tivesse entendido isso de verdade, você acha que tinha tanto conflito lá no Oriente Médio? Hein? Se Israel tivesse entendido de verdade que era para ser bênção para as nações, você acha que ia ter conflito ali na Cisjordânia, ia ter conflito de palestino contra israelense? Você acha que ia ter? Certamente que não. Se Israel tivesse cumprido o seu propósito, se Israel tivesse entendido que eles não foram chamados para serem exclusivistas, mas para serem bênção. E Abraão por um tempo entendeu isso, tanto é que no vídeo que a gente passou aqui, é Abraão intercedendo ao Senhor, porque Deus tinha falado que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão então vai ali lutando com Deus: Senhor, só se tiver um, porque Abraão de certa forma entende, linha de cima, bênçãos recebidas, linha de baixo, bênçãos compartilhadas. E aí eu pergunto para cada um de nós aqui, refletirmos e pensarmos: você que já assumiu um compromisso com o Senhor Jesus, você é abençoado? Você é abençoado? Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu faço então a segunda pergunta: se você já é abençoado, se Deus está te abençoando, se Deus está te sustentando, se você tem essa bênção da salvação, você está disposto a compartilhar essa bênção, a linha de baixo, com outros? Falar de Jesus para outros, se envolver para que o Evangelho cresça e seja difundido para que outros conheçam a Jesus? Imagine, amados, se cada servo do Senhor, se cada um de nós realmente cumpríssemos esse papel de sermos bênção. Tem uma estatística, amados, que eu vi, que ela é assustadora. Sabe quantos missionários tem transculturais, ou seja, missionários que estão indo
para povos ainda não alcançados, povos onde não tem a presença do Evangelho, povos ainda que não tem nenhum versículo da Bíblia traduzido. É um missionário para cada 10.000 crentes evangélicos no Brasil. Um missionário para cada 10.000 crentes evangélicos no Brasil. Muitas vezes nós torcemos mais por este ou aquele partido político, por este ou aquele candidato, por este ou aquele time de futebol, pela nação, na Copa, né? Estamos aí no contexto. Só que muitas vezes nós não estamos verdadeiramente envolvidos naquilo que é eterno, irmãos. Certa vez, um pregador chegou para um evento nos Estados Unidos, o nome dele é Greg Livingstone, foi na época do presidente Jimmy Carter, eu não lembro o ano que foi, aí é coisa para os mais estudiosos aí, mas foi há bastante tempo atrás, e chegaram para ele e disseram, ô Livingstone, você tem 2 minutos para falar. Pensa, um pregador, alguém que foi convidado para ir num evento cristão, e dá só 2 minutos para ele, né? Se fosse eu, ia ter dificuldade, né? Porque eu gosto de falar, e estava no contexto da guerra dos Estados Unidos contra os árabes, e ele então levantou a seguinte questão: quantos aqui, levanta a mão, quantos aqui estão orando pelos 52 americanos que estão sequestrados no Irã? E todas as pessoas quase do auditório levantaram a mão, que estavam intercedendo, que estavam rogando a Deus, que estavam orando a Deus, que estavam buscando a Deus, para que o Senhor libertasse aqueles 52 americanos que estavam sequestrados no Irã. Ele falou, pode baixar a mão. Agora eu quero que levanta a mão, quantos aqui estão orando, intercedendo, pelos 52 milhões de iranianos que ainda não conhecem Jesus? Adivinha quantos que levantaram a mão? Apenas umas 2 ou 3 no auditório enorme levantaram a mão, que estava intercedendo pelos iranianos. E Greg Livingstone então diz: vejo que todos nós aqui somos mais americanos do que cristãos. Vejo que nós estamos mais apegados à nossa nacionalidade do que preocupados e intencionalmente intercedendo por aqueles que estão ainda nas garras de Satanás, aqueles iranianos que ainda não ouviram do Evangelho, aqueles iranianos que estão ouvindo mentiras a respeito de Alá e a respeito de Deus. Amados, é preciso entender, é necessário que nós possamos refletir se nós realmente estamos priorizando aquilo que Deus prioriza, se realmente a nossa vida é dedicada ao Senhor, se as nossas prioridades são as coisas daqui ou as coisas eternas, porque muitas vezes nós estamos levando a ordem de Deus com descaso, nós não estamos priorizando aquilo que Deus prioriza. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com a nação brasileira, e eu quero o bem do Brasil, mas nós estamos mais preocupados com a nação brasileira do que aquelas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Eu convoco você, meu irmão, a estar mais preocupado com aqueles que vão para o inferno, se não ouvirem de Jesus, aqueles que não estão tendo oportunidade de ouvir de Cristo,
Isso deve incomodar o nosso coração. Nós não podemos levar a obra missionária de qualquer jeito. Se eu e você não estamos priorizando aquilo que Jesus priorizou, nós estamos em pecado. E nós precisamos nos arrepender desse pecado. E nós precisamos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. John Piper diz que se existe missões, é porque ainda não existe adoração. O que ele quer dizer com isso? É que é necessário que ainda tenha obra missionária, que tenha missionários, e que eu e você e nós, igreja, possamos nos envolver ainda na obra missionária. É porque tem pessoas que ainda não adoram a Jesus, estão adorando madeira, estão adorando barro, estão adorando mato, estão adorando animais, estão criando seus próprios deuses, e acham que estão certos, mas estão vivendo uma vida de engano. Mas, meus amados irmãos, Deus nos ama tanto que enviou Jesus para morrer, por mim e por você, e ainda, amados, Ele nos dá esse privilégio de participarmos do seu reino, e Ele faz esse convite para nós: olha, vocês devem permanecer, para receber poder, mas vocês vão e levem esta mensagem de arrependimento a todas as nações, começando de Jerusalém. O livro de Atos dos Apóstolos nos diz que eles permaneceram ali em Jerusalém ainda por um tempo, e eles começaram, e eles avançaram na proclamação do Evangelho, em toda aquela região, e louvamos a Deus, por aqueles que trouxeram o Evangelho até nós, louvamos a Deus, por aqueles que fizeram com que o Evangelho chegasse até a nossa cidade, até o nosso país. Mas agora é a nossa vez, irmãos, agora é a nossa vez, de levarmos a mensagem. Só na cidade de Cariacica, existem aproximadamente 5.000 surdos, 5.000 surdos. O que nós estamos fazendo em prol desses surdos? Só que em Bubu nós temos 50 e poucos ciganos. Louvamos a Deus pelos avanços. Essa semana eu fiquei feliz que cheguei lá na quinta-feira, estava lá umas mesas e cadeiras, e aí eu perguntei, o líder, eu falei assim: e isso aí? Não, a prefeitura vai designar uma professora para dar aula aqui para as crianças, aqui no acampamento. Eu falei: que bênção, coisa boa. Mas mais do que educação, saber ler e escrever, a gente precisa continuar levando o Evangelho, e a gente quer convidar você, igreja, para orar mais, para interceder. Quando a gente colocar os motivos de oração lá, ore, interceda de verdade, para que haja convertidos. Eles estão abertos ao Evangelho. O Alexandre falou de novo, ó, marca o culto aqui, nós estamos para marcar um culto ali novamente. Ainda até o final de dezembro tem 3 cultos para realizar, um em Viana e 2 em Guarapari. Não sei se a gente vai encontrar data para fazer, mas vamos fazer. Estão sedentos. Um dos Calon hoje brincou comigo, falou assim: ó, desse jeito não dá, você chega aqui e quer ir embora logo? Aí eu já assumi compromisso com ele, que durante a semana eu volto em Guarapari de novo. O outro vem me cobrar: você nunca foi na minha barraca, você não gosta de mim não? Falou hoje, né Luiz? O cigano grandão lá, e se ele resolver me encarar, eu estou perdido. Ele é bem grande, bem forte, e ele falou bem assim na lata, falou assim: você nunca foi na minha barraca, porque ele mora num outro acampamento, assim, um pouco afastado, né? Mas por que ele está cobrando? Desejo, vontade. Ora, irmãos, para que tenhamos em breve os primeiros ciganos batizados, mas ore pelos quilombolas também, né, Luiz?
povo do Luiz. Existem no Espírito Santo, mais de 100 quilombos, no Espírito Santo. Mais de 100. Deus já está levantando pessoas, louvado seja o Senhor. A equipe do Renato já está com 8 casais, e mais a Rafaela, mas ainda é pouco, Tem os sertanejos, nós tivemos lá, no mês de setembro. Existe muito a ser feito, irmãos. Existem os nossos missionários aqui. Pastor João Marcos está lá aguardando para chegar agora 30 refugiados do Afeganistão, no sul da Bahia. Tem mais de 200 afegãos no aeroporto de Guarulhos. E eu mandei a foto lá para alguns verem, no grupo da igreja. Estão pegando aqueles carrinhos que carregam a mala no aeroporto. Não sei quantos aqui já viajaram e viram no aeroporto aqueles carrinhos que carregam a mala, encostando vários carrinhos e amarrando umas colchas e umas coisas ali para viver. Pessoas que tinham tudo no Afeganistão e hoje não tem nada. Hoje tem uma mala com algumas roupas. Mulheres, há mais de 10 dias, já tem uns 15 dias sem tomar banho, e suas crianças. Quando um dos nossos missionários chegou lá semana passada, encontrou uma dessas crianças totalmente debilitada, cheia de feridas. Foi levar ao médico, o que o médico disse? Por falta de banho. Por falta de banho. Sem condições. Deus está dando uma chance para nós, brasileiros. Sabe, irmãos, por onde a gente vai, quando a gente encontra, igual nós encontramos lá nesse congresso, pessoas de mais de 20 países do mundo. Sabe o que mais os americanos, o que mais os ingleses falam? Pessoas da Coreia que estavam lá, é que o brasileiro é um dos únicos povos do mundo que é aceito em qualquer lugar do mundo. Quando fala que é brasileiro, é bem aceito, eles já abrem um sorriso. Eu creio que Deus tem algo especial para nós. Só que atrás de grandes privilégios tem grandes responsabilidades. Nós investimos mais em sanduíche, mais em comida, do que na obra missionária. Nós investimos 10 vezes mais em sanduíche, lanche. Não estou falando nem de arroz e feijão básico não, de lanche. Nós investimos 10 vezes mais em lanche do que na obra missionária. Oremos, amados, para que Deus levante vocações. Quando a gente fala de vocação, não é só o missionário de tempo integral que vai, mas são pessoas que também usam as suas profissões para a glória de Deus. E aí você pode usar de várias formas, e Deus pode te usar com poder, de forma grandiosa, para que o Evangelho possa crescer, e possa chegar às pessoas que ainda não ouviram. No CBM tivemos a oportunidade também de conhecer um irmão, aqui do Brasil, presbítero, de uma das nossas igrejas presbiterianas, não vou falar o lugar, mas ele é da área de engenharia elétrica, e ele está indo, mudando, ele, a esposa, os filhos, ainda pequenos, está mudando para um país extremamente fechado, ele está levando a empresa dele para lá, para que o Evangelho chegue a uma das etnias desse lugar. É um risco? É, mas ele disse, eu prefiro correr esse risco, de fechar minha empresa aqui no Brasil, abrir ela lá, mas saber que pessoas vão ser salvas e vão glorificar ao Senhor Jesus, porque a vida dessas pessoas mais importa do que a minha empresa. E ele então está indo. Orem por esse irmão, depois no particular eu posso contar a história direitinho, porque tem um tal de Google aí que fica vigiando nós, né? Vamos para o encerramento, para a conclusão. Gênesis 22, 18. Vamos ler juntos. Gênesis 22, 18. Vamos ler? Nela serão benditas todas as nações da terra,
porquanto obedecestes a minha voz. Nela o quê? É Deus relembrando da promessa. Deus pediu: Abraão, você me oferece seu filho? Giovanni, você me oferece o Gustavo? Deus falou para Abraão: você me oferece meu filho? E vocês sabem a história, que Abraão vai lá, vai para o monte, e acontece tudo aquilo. E ao exercitar a fé, Deus fala assim: Abraão, está tudo certo, seu coração é meu, a sua vida é minha, tudo que você tem é para mim mesmo. Você entendeu qual é o propósito, e é nessa promessa que serão benditas todas as famílias da terra. Eu e você somos chamados a viver o Evangelho e a obedecer, porque essa promessa ela tem a ver com obediência, e nós precisamos então levar esta mensagem a todas as pessoas. Quero convidar você ainda a abrir João 14, versículo 13 a 15, e nós vamos ler juntos. João 14, 13 a 15. Leiamos: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Louvado seja o Senhor. Se você pedir nessa noite por conversão de pessoas, você acha que Deus vai responder essa oração? Hein? Eu acredito que sim. Deus tem os seus escolhidos e Ele está pronto a responder essa oração. Se você pedir para ser abençoado, para abençoar, você acha que Deus vai responder essa oração? Eu acredito que sim. E se você pedir bênçãos para reter para você? Eu acho que esse tipo de oração quem responde é o diabo, porque ele dá também, ele tem poder para dar coisas, só que ele cobra caro, só que ele planta na nossa mente que a gente tem que investir aqui, 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 e a gente não pensa naquilo que é eterno. Deus é o Deus de toda a terra, Deus é o Deus de todo esse universo, Deus é o Deus de todas as galáxias, e a que nós vivemos nela é uma das galáxias, dentre milhões de galáxias, e o planeta Terra é isso aqui, ó, dentro de uma dessas galáxias, não é isso, estudantes? Hein? Então quem somos nós? Nós somos instrumentos dentro dessa grandiosidade do universo que Deus criou, mas Deus quer nos usar, mesmo na nossa insignificância, mesmo sendo falhos. Então eu e você devemos levar esta mensagem do Evangelho, as boas novas, a linha de baixo, abençoar pessoas, compartilhar o Evangelho com pessoas, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. Eu gostaria de convidá-lo a curvar a sua cabeça e falar com o Senhor. Senhor, de que forma o Senhor quer que eu me envolva naquilo que o Senhor está fazendo? Que tipo de bênção que o Senhor tem para mim, e que tipo de bênção que eu possa levar para os outros?